Mateus capítulo 26. Evangelho de Mateus capítulo 26. Nós vamos ler do versículo, se eu não me engano, 56. Mateus capítulo 26 e o versículo de número 56 para o nosso coração. Amém? Isso. Não é o 56, mas eu estou sem meu iPad aqui. Nós vamos ler aqui porque aqui também faz parte da leitura. Está escrito assim: mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse ou se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus levaram-no para Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres das leis e os líderes religiosos. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Ele entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. No entanto, não encontraram nenhum, embora tenham se apresentado muitas falsas testemunhas. Finalmente apresentaram-se duas, que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem contra você? Jesus, porém, permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que jure pelo Deus vivo. Diga-nos se você é o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vocês: chegará o dia em que verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Amém. Pode congelar aqui. Essa é a 10ª casa que Jesus entra. Jesus, ele está entrando agora em uma casa de uma maneira bem diferente, em uma situação bem diferente das últimas 9 casas. Jesus não entra nesta casa para curar o corpo de alguém. Jesus não entra nesta casa para levantar algum deficiente, paralítico. Jesus está entrando nesta casa porque faz parte do processo da sua crucificação, da sua morte. Jesus é levado para a casa de 2 homens que a Bíblia chama eles de Caifás e Anás. Esta casa, a casa de Caifás, é um lugar onde os homens da lei se reuniam. Como Caifás era um sacerdote, na casa de Caifás sempre os doutores da lei se reuniam, os homens que entendiam da Torá, das Escrituras, os homens que entendiam das coisas religiosas da época, da religião judaica. E Caifás, que é o sacerdote, era um homem que estava pronto a todo instante para prender e, se necessário, matar ou levar à morte qualquer um que blasfemasse ou transgredisse as Escrituras santas, as Escrituras sagradas. E isto porque eles não queriam perder de forma alguma, eles não queriam perder de maneira alguma
o seu respeito, a sua moral em Israel, porque eles eram respeitados. E este respeito também trazia benefícios. E um dos benefícios era o benefício financeiro. Eu queria que você dobrasse a sua atenção e queria que os demais fizessem silêncio, porque tem pessoas que têm participado da série de mensagens e é por isso que eu estou fazendo questão de falar sobre isso. Olhe bem para cá e os obreiros me ajudem a conter as pessoas, porque tem gente que está participando da série de mensagens e acha importante ouvir esse momento. Então Jesus é levado para a casa de alguém que não queria perder o benefício financeiro, porque eles se manterem com moral diante de Israel e diante do povo judeu era importante. E quando Jesus ele começa o seu ministério, Jesus também está quebrando tudo aquilo que a lei de alguma forma havia imposto ou colocado dentro do povo. Jesus ele se auto-intitula o Filho de Deus e isto era para eles uma blasfêmia terrível. Quando Jesus está na casa de Caifás, a Bíblia diz que Jesus, que já estava preso, que já estava a poucas horas de ser crucificado, Jesus é cuspido, Jesus ele é esbofeteado, Jesus ele é rejeitado. Porque nesta mesma casa, nós vamos ver logo em seguida, logo à frente, um discípulo que havia jurado ir com ele até a morte, o negando. Pedro, ele está pregando para a gente aqui. E o que é que Pedro está pregando? A mensagem que Pedro está trazendo é que muita gente que jurou ir comigo ou com você até a morte, em algum momento talvez pode negar e dizer: esse aí eu não conheço, esta aí eu não conheço. O que Pedro está pregando para nós é que as pessoas, elas são mutáveis. O que Pedro está pregando para nós é que dependendo da situação, dependendo do episódio, dependendo do momento, pessoas podem mudar de ideia. Gente que disse eu vou com ela até a morte, dependendo da ocasião, do momento, pode dizer não conheço ela. Gente que disse eu vou com ele até a morte, dependendo da situação e do momento, pode dizer este aí eu nunca vi. As pessoas, dependendo da ocasião, dependendo da situação e do momento, elas podem mudar de ideia. E Jesus está sozinho também pregando para nós que existirão situações que vai ser só você e você e Deus e mais ninguém. Existem situações que você vai procurar pessoas, principalmente aquelas que disseram vou com ela até a morte, vou com ele até o fim. E você vai ver que estas pessoas não estarão, porque o que Jesus está pregando para a gente é que irão existir situações que vai ser você por você e no máximo Deus e só. Jesus está sozinho, Jesus está sendo esbofeteado, Jesus está sendo cuspido. E detalhe, sem ter cometido nenhum crime, porque se ter dito que ele era o Filho de Deus foi um crime, então tá, vamos concordar que foi o crime que eles julgaram ser. Poucas horas depois, Jesus está sendo crucificado. Quando Jesus está sendo crucificado, Jesus está a poucos instantes de poder dizer as suas últimas palavras. E sabe qual foi a última palavra de Jesus? A última palavra de Jesus foi: está consumado. Quando Jesus diz está consumado, a Bíblia diz que algo chamado véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o véu do templo se rasgar é um fenômeno incrível, porque
O motivo de nós estarmos aqui nesta manhã é porque o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgar é algo extraordinário, porque o fato de nós estarmos aqui reunidos é porque o véu do templo foi rasgado. Pastor, se o véu do templo não tivesse sido rasgado, como é que nós estaríamos agora? Com certeza não estaríamos aqui. E no máximo, se você fosse querer Deus, você ia ter que ter alguém para poder fazer a mediação por você, intermediar. Se você fosse querer Deus, você ia ter que ter alguém para poder orar por você, pedir perdão pelo seu pecado por você. Alguém que estaria intermediando. Sabe por que os evangélicos, eles não cultuam pessoas e não cultuam imagens? Porque nós entendemos que não precisamos de um intermediário. Quando você ora, você não precisa dizer, ó fulano de tal, ore por mim, não. Se você quiser, você pode dizer, Senhor, aqui é a tua serva que está falando. Aqui é teu servo que está falando. E eu sei que tu me ouve. E a Bíblia diz que Ele nos ouve. Porque a Bíblia está escrita, lá em Isaías está escrito, os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa te ouvir. E nem o seu braço está encolhido para que não possa te abençoar. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Quando o véu do templo se rasga, isso nos dá autoridade e direito de, independente de onde estivermos ou como estivermos, nós orarmos. E quando nós oramos, imediatamente lá do céu Ele nos ouve. Levante as mãos. Você não precisa que ninguém rogue por você, porque você ora e Ele te escuta. Você não precisa que ninguém intermedie por você, porque você ora e lá do céu Ele te ouve. O véu do templo se rasgar significa não precisa de intermediador. Onde você estiver, você fala com o Pai te ouve e ainda te responde. Quem pode aplaudir e glorificar ao nome de Jesus? Quando alguém vier te confrontar, dizendo, por que você não tem um guia para você? Por que você não tem alguém que cobre você além de Jesus? Você vai dizer, não, eu não preciso disso, porque o véu do templo se rasgou. O meu acesso com Ele é direto. O meu acesso com Ele é instantâneo. Os judeus é tão religioso, e quando você estiver lá, você vai perceber que não existe, na minha concepção, um povo também tão idólatra como o judeu. O judeu é tão idólatra e tão religioso que eles colocaram, instituíram. Sacerdote é quem tem que orar, o povo não pode. Sacerdote é quem tem que pedir, o povo não pode. Quando o véu do templo se rasga, sabe o que aconteceu? A mamata dos sacerdotes, pastor Júnior, acabou. Quando o véu do templo se rasgou, a mamata dos sacerdotes acabou. Porque eles cobravam. Quer que eu ore por você? Paga. Quer que eu faça alguma coisa por você lá no templo? Paga. Tudo era cobrado. Quando Jesus vem, Jesus traz a graça, mostrando, sabe o que? Milagre é de graça. Quando Jesus vem, Jesus traz a graça, mostrando, sabe o que? Perdão dos pecados é de graça. Quando Jesus vem, Ele traz a graça, mostrando, sabe o que? Ninguém tem que pagar por nenhum benefício espiritual, porque os benefícios espirituais são de graça. Sabe por que os sacerdotes queriam que Jesus morresse? Porque Jesus estava tirando o emprego e a mamata de todo mundo. Pega na mão de alguém do seu lado e diga assim, ó, evangelho é de graça, milagre é de graça, perdão é de graça. Diga, tudo foi pago lá na cruz. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus e aplaude aí. Tem um rapaz que ele congrega aqui na igreja. Ele é um ex-presidiário. Ele estava almoçando. Hoje não é dia, mas eu gosto de comer uma feijoada.
Quem gosta de feijoada aí? Eu estava conversando ontem com um moço lá que ele falou que ele está se convertendo ao judaísmo. Aí minha sogra fez um mocotó, colocou bacon, colocou um monte de coisa. Ele falou, isso aí eu não como porque tem carne de porco. Falei, sobra mais. Quanto mais judeu, mais comida. Porque judeu não come isso, não come aquilo. E eu gosto de uma feijoada. Aí eu estou comendo uma feijoada no restaurante, vem um moço, me cutuca por detrás assim, fala, pastor Eric. Eu, pastor Paz. Ele falou assim, o senhor não vai me conhecer, mas a minha esposa orou muito na igreja do senhor. Falei, amém. Eu estava preso e agora eu estou liberto através de uma revelação que o senhor deu. E aí ele disse assim, eu tenho ido na igreja do senhor, saí recentemente. E aí ele pegou e disse assim, pastor, se tem uma coisa que eu gostei do que o senhor falou é que milagre é de graça. Porque teve um dia que eu estava na igreja e foi feito um propósito na igreja. E na igreja, naquele propósito, um pregador pegou e disse assim, olha, você que quer o milagre, você vai ter que abençoar com X. Depois o senhor pegou o microfone e o senhor falou, milagre não é pago, milagre é de graça. Quem não tiver o X e tiver o melhor que puder, pegue, venha e traga. Ele diz, pastor, naquele dia, como eu tinha saído recentemente, não estava trabalhando, naquele dia tudo que eu tinha na minha carteira era R$20. Quando o senhor disse, pegue o seu melhor, o que você tem de mais valioso, entregue para Deus. Se for de coração, vem, faça. Eu peguei aqueles R$20 como se fosse 20 mil reais. Pastor, eu entreguei lá no altar e eu disse assim, Senhor, se o Senhor era na vida desse homem, ainda esta semana, abre uma porta de emprego para mim. Ele diz, pastor, o senhor sabe que alguém dá emprego para ex-preso é difícil. Mas eu entreguei a minha oferta de coração naquele dia. No outro dia, eu fui contratado e estou até hoje trabalhando. Aleluia! Sabe por quê? Não foi 20, nem 10, nem 100, nem 1000 que pagou. Nem 1 milhão pagaria. Porque o maior preço foi pago na cruz do Calvário. Sabe o que Jesus quer que você entenda? A religião está dizendo, paga isso, paga aquilo. Enquanto Jesus está falando, a graça te abençoou. A graça te abençoou. Quem é abençoado pela graça, aplaude e dá grito de glória para adorar Jesus. Ei, pegue na mão dele e diga assim, ó, o milagre foi pago pela graça. Diga, o perdão foi pago pela graça. Jesus foi morto e enterrado, sepultado. Ei, escute. Isso foi na sexta. Sábado. Sabe o que significa sábado? O dia do silêncio. Quero que você seja profeta de Deus para esta pessoa. Olhe nos olhos azuis dela e diga assim, ó, todo homem ou mulher de Deus tem que estar preparado para o dia do silêncio. Ei, sempre na minha vida e na tua vida vai ter aquele dia que Deus vai estar assim, ó, sem falar nada. Sempre na minha vida e na sua vida vai ter aquele momento que Deus vai estar calado. Todo homem e mulher de Deus tem que estar preparado para o dia do silêncio. O dia que você vai procurar a voz de Deus e você não vai ouvir. O sábado significa o dia do silêncio. Deus não falou nada, Jesus está sepultado, Ele está lá dentro. Tem um silêncio na terra, tem um silêncio em tudo. Domingo pela manhã, as duas Marias, Maria mãe de Jesus e Maria Madalena, estão indo até o sepulcro. Estão levando perfume para poder betumar, ungir o corpo de Jesus. Elas não estavam acreditando na promessa, nem os discípulos, nem ninguém. E sabe por que eu te provo que os discípulos não estavam acreditando na promessa que Jesus fez e nem as Marias? Jesus havia dito que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar, mas no terceiro dia as duas estavam indo para poder ungir o corpo. Sendo que no terceiro dia, se as Marias e os discípulos estivessem acreditando, eles tinham que estar cedo, 4 horas da manhã, já na porta do sepulcro.
dizendo, sabe o quê? Vamos ficar aqui porque ele disse que iria ressuscitar. Meia-noite já era para ter acampamento na porta do sepulcro, se alguém tivesse acreditando. Só que as duas Marias estão pregando para a gente. E sabe o que elas estão pregando? Existem promessas que infelizmente nem a gente acredita. Não seja a boca de Deus para alguém, diga assim, ó, tem promessa. Diga que seja sincero. Diga, nem você está acreditando. Ei, sabe o que eu aprendo com Jesus? E sabe o que as Marias estão pregando para mim? Existem promessas que nem eu acredito, só que irão se cumprir. Sabe por quê? Não porque eu estou crendo, mas porque Deus é fiel. Existem promessas que nem eu acredito, mas sabe por que irão se cumprir mesmo eu não crendo? É porque Deus é fiel. Ei, as duas estão indo ungir o corpo ao invés de estar na porta do sepulcro, esperando ver Jesus ressuscitando. Só que quando elas chegaram na porta do sepulcro, a Bíblia diz que elas levaram um susto. Pergunte, por quê? A pedra estava removida. Não tinha nenhum guarda na porta. As duas estão olhando uma para a outra dizendo, sabe o quê? Pergunte o quê? Roubaram o corpo dele. Olha como elas não estão acreditando na promessa. Seja sincero com você mesmo. Tem promessa que Deus te fez que nem você acredita. Elas estão olhando uma para a outra dizendo, a pedra está removida, não tem corpo nenhum aqui dentro. Roubaram o corpo. Aí de repente foi necessário Deus enviar um anjo. O anjo chega e o anjo diz, o que vocês estão procurando vivo no meio dos mortos? Uma olha para a outra dizendo, vivo? Como assim? O anjo disse, já esqueceram? Ele não disse que iria ressuscitar? Ele não está mais aqui, já ressuscitou faz tempo. Levanta as suas mãos. Quando você for lá em Israel comigo ano que vem, você vai olhar e você vai ver que vai ter cemitério de judeu espalhado para tudo quanto é canto. Que mais tem cemitério espalhado? Tem até cemitério de rico, cemitério mais bonito, cemitério que parece mais um jardim. Mas quando você entrar dentro de um lugar chamado Jardim do Túmulo, você vai ver coreano, japonês, alemão, australiano, você vai ver americano, você vai ver um lugar lotado. Você vai olhar para o lugar que o guia vai apontar dizendo, supostamente ali foi colocado o corpo de Jesus. Mas você vai ver que a pedra está removida até o dia de hoje. Você vai procurar uma lápide, alguma coisa escrita e não vai achar. Sabe por quê? Enquanto nos outros sepulcros está escrito, aqui jaz os restos mortais de fulano, beltrano, ciclano, no sepulcro de Jesus não tem nenhuma placa. Sabe por quê? Aquele que foi sepultado ressuscitou, 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 ressuscitou. Oh, quem pode dar grito de glória misturado com aleluia? Não tem placa, não tem nada escrito. Dá uma glória a Deus aí. Ele ressuscitou. Pegue na mão dele e diga, Senhor, você serve um Jesus vivo. Diga para ele, na 10ª casa levaram Jesus para ser humilhado. Diga, mas a humilhação demorou só algumas horas, porque no 3º dia o humilhado foi exaltado. Você pode dar glória para ele. Se coloque de pé. Na bênção da 10ª casa, na bênção da 10ª casa, nós recebemos que existe a humilhação, isso é inevitável, mas logo em seguida vem a exaltação. Quantos creem que serão exaltados por Deus? Falta não, domingo que vem, sabe por quê? Você não faz ideia do que está vindo na 11ª casa. É a penúltima. Não falta. Dá uma glória a Deus. Eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração.
Você que é grato por tudo que você assistiu aqui. Você que é grato por tudo que você ouviu agora. Você que ama Jesus, comece a orar. Fale com Ele, fale com Ele. Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir a tua oração. Existe um louvor, Willy, que diz bem assim: rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levante as suas mãos e diga assim: eu amo. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa, é por uma coroa. Abraça 3 pessoas e diga: a cruz te encontrou. Aleluia. Quantos são salvos pela cruz? Quantos são salvos? Amém. Pegue tudo que é seu. Que culto maravilhoso. Pena que a gente tem um horário ali que a gente não pode. Eu sei que tem pessoas que a família está esperando. Sei que na sua casa está cheio de comida. Engraçado que ninguém me convida para comer, só para orar. Pastor, vai lá em casa fazer uma oração. Ninguém diz: pastor, vai lá em casa almoçar. Já percebeu, pastor Júnior? Pastor, vai lá em casa orar. Pastor, vai lá em casa comer. Não tem não. Segure tudo que é seu nas mãos. Vamos agradecer a Deus. Olha, não falta domingo que vem. Amém? Lembrando que sexta-feira o lançamento da viagem para Israel. Diga glória a Deus. Vem e não deixe de ir. Eu vou estar ali na porta. Eu estou com alguns livros ainda. Não tem muitos. Graças a Deus, Deus está abençoando. Muita gente pedindo. Essa semana eu vou estar enviando até para